Esse texto está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo que desde a abertura do culto, o louvor, tudo veio confirmando aquilo que nós vamos ler. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Lembrando que essa palavra é uma palavra profética para o ano de 2013. Aleluia. Vamos ver o que diz. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo as 5 estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E todos digam amém. Amém. Fechando os olhos agora, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite estamos aqui reunidos com o propósito de ouvir a Tua voz e de sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, a minha oração é para que o Senhor possa falar conosco. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Todo dia, amém? Você pode desocupar a sua mão nessa noite e aplaudir ao Senhor bem fortes palmas, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Amém. Antes de eu falar desse texto, é algo que eu tenho ensinado nas aulas de teologia. Quando a gente lê um texto, é importante você entender o contexto. É interessante você entender todo o conjunto que está relacionado a esse texto. E essa passagem, ela não é uma passagem isolada. Toda a trama do Evangelho, os episódios que aconteceram antes deste fato, todos eles funcionam como uma colcha trançada. Foram passagens que uma passagem ligada a outra passagem ligada com outra, e lá na frente nós temos esse texto. E você pergunta: pastor, mas qual que é o contexto dessa passagem? Antes deste fato acontecer, antes de Jesus dar aos seus discípulos essa experiência que foi viva, eles já tinham visto pelo menos umas 10 grandes curas. Eles já tinham visto homens importantes da sociedade sendo curados. Eles já tinham visto, por exemplo, leprosos sendo curados. Eles já tinham visto paralíticos levantando da sua cama e andando aqui nessa altura. E não somente eles já tinham visto todos esses milagres que são citados na Bíblia, e fora aqueles que não são citados, eles também já tinham ouvido do Senhor várias parábolas, vários ensinamentos
Jesus Cristo dava, e sempre quando ele dava um ensinamento, ele utilizava a parábola. Ele usava exemplos simples, exemplos do cotidiano, para explicar algo muito importante aos seus discípulos. Quem entendeu, diga amém. Então até aqui, até nessa altura, já tinham visto milagres e já tinham ouvido muitos ensinamentos. Quem entendeu, diga amém. Mas ainda faltava a experiência prática. Ainda faltava aquilo que nós chamamos, dentro do mundo acadêmico, ainda faltava um estágio para eles, onde eles precisavam viver a teoria da prática. Eles precisavam sair da sala de aula e ir para o campo, para realmente ter uma experiência viva com o Senhor. Eles precisavam sair das palavras teóricas, eles precisavam sair das parábolas, dos ensinamentos das parábolas. Eles precisavam sair de ter experiência apenas visual daquelas pessoas que eram curadas. Eles precisavam agora ter uma experiência viva com o Senhor. Eles precisavam amadurecer espiritualmente. Quem entendeu, diga amém. E o amadurecimento espiritual não acontece na sala de aula. O amadurecimento não acontece enquanto você está sentado, ouvindo simplesmente as palavras, ouvindo simplesmente os ensinamentos. O médico não é médico enquanto ele está somente numa sala de aula estudando. Ele vai começar a exercer, quando ele começar lá a fazer residência, daí ele vai começar a entender o que realmente é ser médico. E por aí vai. Como advogado tem que estagiar, como alguém que faz uma formação em licenciatura para dar aula, ele tem que antes fazer um estágio. Os discípulos precisavam disso. E depois de todos aqueles ensinamentos, depois de todas aquelas experiências bonitas que eles tinham visto, agora chegava o momento deles terem uma experiência viva com o Senhor. Eu não quero te assustar nesta noite com a minha pregação. Eu quero te preparar nesta noite, através desta mensagem, para coisas grandiosas que Deus fará durante todo o ano de 2013 na tua vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a partir do primeiro dia deste ano de 2013, o Senhor te dará experiências novas, e não serão simplesmente experiências de alguém contando um milagre, de alguém dizendo uma cura, de alguém dizendo um livramento, de alguém dizendo que uma porta abriu. Eu quero hoje profetizar que durante todo o ano de 2013 teremos experiências vivas e marcantes com o Senhor, onde você verá na tua vida a prova viva que o Senhor é Deus, que Ele é vivo e que Ele faz grandes obras. Quem recebe esta palavra, diga amém e aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver pregando, irmão, vai tomando posse. Enquanto eu estiver ministrando, vai tomando posse, porque é Deus falando contigo nessa noite. Amém, queridos? E eles começam a viver essa experiência. E toda essa experiência começou quando eles saíram de onde estavam e começaram a seguir Jesus. Quem entendeu, diga amém. Outro evangelho que fala dessa passagem, Mateus capítulo 28, do 23 ao 27, diz o seguinte: que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Quem entendeu, diga amém. E eu começo a entender um outro fator importantíssimo nessa passagem. Só vai provar, só vai experimentar coisas grandiosas de Deus, e guarde bem isso que eu vou te dizer agora, guarde bem isso. Só vai experimentar coisas grandiosas de Deus aquele que estiver disposto a sair de onde estiver e começar a seguir Jesus. E não é seguir de longe, é seguir Jesus de perto. Quem entendeu, diga amém.
Não é seguir Jesus como Pedro fazia lá no pátio do sacerdote, de longe, para ver o que acontecia. Não! É seguir de perto. Não é ter relacionamento com Deus superficial. Não é ter relacionamento com Deus à distância. Nada disso. É se relacionar com Deus, de andar com Ele, de estar perto dEle, de caminhar junto com Ele. Ninguém consegue estabelecer relacionamento verdadeiro à distância. Ninguém consegue. É tanto que a pessoa pode namorar, ela pode ficar noivo, pode conviver, sei lá, 10 anos de namoro e noivado, mas só vai realmente conhecer a outra pessoa quando começar a caminhar junto, quando morar junto, quando conviver na mesma casa. Quem entendeu? Diga amém. Daí você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia. Vai falar, ah, meu Deus, mas eu não sabia disso. Mas você ronca demais, parece uma serra elétrica, né? Você vê assim, tão bonitinho, mas e ronca, mas só vai conhecer quando começar a conviver. Estou dando um exemplo simples aqui, estou dando um exemplo, né? Bem simples, mas relacionamento com Deus só é relacionamento quando nós saímos das beiras da vida e começamos a ter um relacionamento profundo com Deus e seguir Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler lá no capítulo 8, os versículos anteriores ao 23 ao 27, a passagem anterior diz assim: Jesus prova os seus seguidores. Quem entendeu? Diga amém. Jesus, em outras palavras, ele vai falar o seguinte: eu quero ver quem realmente vai me seguir. Ele fala o seguinte: olha, as aves do céu, elas têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele não tem nem onde repousar a sua cabeça. Aquele que quer me seguir, deixa tudo, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Uma outra passagem ele falou assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, quando eu sigo Jesus, quando realmente eu sigo Jesus, eu estou mortificando áreas da minha vida. Quem entendeu? Diga amém. Eu estou mortificando o meu velho homem. Eu estou mortificando aquelas velhas práticas que eu tinha. Eu estou mortificando o meu eu. Aquilo que eu fazia que era pecado, eu estou deixando aquilo de lado e agora eu vou seguir Jesus. E se você nessa noite não espere chegar o dia 31 de dezembro para você fazer essa oração, não espere isso. Mas se você nessa noite realmente decidir: olha, eu vou seguir Jesus, ainda que eu tenha que renunciar, ainda que eu tenha que abrir mão, eu vou seguir Jesus. O que Deus tem para mim, pastor? Deus tem coisas grandes e sobrenaturais para fazer na tua vida. Só vive coisa grande aquele que larga tudo para seguir Jesus. Quantos querem seguir o Senhor? Aplauda e adore a Ele em nome de Jesus. Amém? E todo aquele que resolver seguir Jesus, ele também será aprovado. Amém, queridos? Também vai ter provação. É fato. Também vai passar por lutas. Olha o que diz o texto. Eles entram no barco. Jesus e os seus 12 discípulos. A maioria deles eram ex-pescadores. Pescador, queridos, ele não sabe apenas pescar. Pescador, ele sabe nadar. Geralmente sabe nadar, geralmente nada muito bem. Geralmente ele sabe conduzir um barco e conduzir muito bem. Eu estou falando de pescador profissional, não estou falando daquele pescador que vai lá de sábado e fica lá jogando, né? Não, estou falando de um pescador profissional mesmo, aquele que vive da pesca. E quando eles entram no barco, diz a Bíblia que onde ficava o comandante da embarcação, na polpa do barco, na parte da frente do barco, diz a Bíblia que Jesus chegou assim, colocou uma almofada
colocou uma almofada bem onde ficava o comandante. Vamos supor que aqui está o timão do barco, né? Ele ficou bem aqui. Diz a Bíblia que Jesus coloca a almofada, ele deita ali na polpa do barco, e ele dorme, ele adormece ali, queridos. Ele poderia ter deitado em qualquer outra parte do barco, mas por que ele deitou lá na frente? Jesus queria dizer o seguinte: eu estou no comando desse barco. Quem entendeu, diga amém. E aqui eu começo a entender o tema da minha pregação. Jesus é o comandante do barco. Jesus, ele é o comandante do nosso barco. Diga para o teu irmão do lado: Jesus, ele é o comandante do nosso barco. Aleluia. Tem algumas expressões que nós usamos hoje em dia que não estão na Bíblia. Falar que Jesus é comandante do barco não está na Bíblia, mas eu começo a entender perfeitamente que Jesus, ele realmente está no controle de todas as coisas. Porque quando ele deitou lá na frente, ele dormiu. Diz a Bíblia, irmãos, que o tempo fechou. Uma chuva de vento começou a soprar naquele barco. Diz a Bíblia que o barco que estava navegando tranquilamente, diz a Bíblia que o barco começou a ser agitado pela força do vento, e a água começou a entrar no barco. O vento soprava forte, o barco balançava de um lado para o outro, e a água ia entrando dentro do barco, e os discípulos começaram a sentir medo, começaram a sentir pavor, e eles começaram a achar que eles iriam morrer naquele dia. E Deus começou a falar comigo, irmãos. Deus começou a falar comigo em cima desta palavra. E Deus começou a falar comigo: filho, esse barco que era agitado, esse barco que ia de um lado para o outro, esse barco representa a instabilidade que muitas pessoas têm vivido. Deus começou a falar comigo: filho, esse barco demonstra a inconstância de muitas pessoas que têm andado na minha presença. Tem muita gente inconstante. Quando nós falamos que alguém parece o mar, nós estamos falando que essa pessoa, ela é inconstante. Ela vai e daqui a pouco ela volta, ela vai e daqui a pouco ela volta. Esse barco era assim, balançava de um lado e para o outro, era jogado de um lado para o outro, e ele estava como que sem direção. E tem muita gente que passou o ano de 2012 assim, de um lado para o outro, a vida foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, balançou de um lado, balançou de outro lado, entrou água, você achou que ia afundar. Só que Deus, nessa noite, Ele manda te dizer que esse ano de 2013 não será um ano de inconstância na tua vida. Esse ano de 2013 não será um ano que a tua vida vai balançar de um lado para o outro, não. Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar o mar, e Ele vai trazer a tua vitória. A partir de hoje, você será uma pessoa constante, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica a Deus, aleluia. Você será uma pessoa constante a partir de hoje. Diga para quem está no meu lado: nós seremos constantes a partir de hoje, em nome de Jesus. Sabe o que é ser constante, irmão? Olha para mim. É começar uma coisa, irmão, e chegar até o fim. Quem entendeu, diga amém. Isso é ser constante. É começar um negócio e levar para frente. É começar um projeto e não é parar na metade, irmãos. É ir até o fim. Isso é ser constante. Sabe o que é ser constante? Isso eu disse na vida. Espiritualmente, sabe o que é ser constante? É aquela pessoa que ela crê em Deus, e ela é bem resolvida com Deus. Quem entendeu, diga amém. Ela é bem resolvida com Deus. Pode vir o vento, pode vir a tempestade. Ei, eu sou bem resolvido com Deus. Eu não tenho dúvida que Deus está comigo. E ponto final. Quem entendeu, diga amém. Eu não sou inconstante. O inconstante, ele na segunda-feira ele crê, na terça-feira ele não crê, na quarta-feira ele está murmurando, na quinta-feira ele crê de novo, na sexta-feira ele já não crê mais nada, no sábado ele já quer voltar para o mundo, daí domingo ele vem para o culto, se reconcilia com Jesus, daí na segunda ele já não crê mais nada de novo. Isso é ser inconstante. É aquela pessoa que fala uma coisa agora, e dá 5 minutos ela fala outra coisa. Isso é ser inconstante.
Esse barco aqui dos discípulos estava inconstante. Era um barco que estava sem direção, sem estabilidade alguma. Já viu um carro sem estabilidade? Hoje, por exemplo, eu tive que parar o meu carro para fazer uma manutenção em um dos pneus do carro. Peguei um buraco ontem, danificou a roda, eu tive que levar para consertar o carro. Meu carro ficou inconstante, instável. Eu dirigia com ele assim, eu sentia que ele ia para um lado. Um carro penso. Já viu um carro penso? Eu lembro quando eu empinava a pipa, na época de menino, quando a pipa ficava pensa, a gente colocava uma rabiola. Já fez isso já, gente? Colocava uma rabiola para o negócio ficar reto. Onde já se viu isso? Eu quero nessa noite profetizar que você não vai precisar colocar rabiola na tua vida, no lado. Eu quero profetizar que você não vai ser um carro que só anda para o lado, não. Você vai caminhar para frente, você vai caminhar com objetivo, você vai caminhar com metas, e aquilo que você traçar como meta, você vai chegar lá, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Quem crê nisso, aplauda e glorifica a Deus em nome de Jesus. Deus, Ele vai te ajudar a ser uma pessoa constante na vida. Pastor, até hoje não fui, mas vai ser a partir de hoje, e vai conquistar em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí o que acontece? No meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa ventania, os discípulos achando que eles iam perecer, os discípulos chegando até a acreditar que eles não iriam sobreviver aquilo. Diz a Bíblia que um dos discípulos foi até o Senhor. E aqui eu começo a entender algumas outras coisas também. E ele foi até o Senhor, e ele despertou o Senhor. Ele despertou o Senhor dizendo: Mestre. Ele poderia ter chamado o Senhor de tantas coisas. Ele poderia ter dito Senhor, por exemplo. Eles poderiam ter dito Cristo. Eles poderiam ter dito Yeshua, simplesmente. Eles poderiam ter dito tantas coisas, mas eles disseram Rabi, mestre. E o mestre é aquele que ensina. Quem entendeu, diga amém. Inconscientemente, eles estavam compreendendo. Ele está ensinando alguma coisa com isso. Amém, queridos? Até nos momentos que você não entender nada, saiba que o Senhor está te ensinando de alguma forma. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor está te ensinando de alguma forma. Deixa eu contar uma experiência minha. Hoje eu fui na sede. Hoje nós recebemos uma doação. Fiquei muito feliz de alimentos. Nos próximos dias realizarmos evangelismo. Eu fui na sede para aguardar, porque o nosso espaço aqui não era suficiente. E ele estava aguardando ali. E daqui a pouco eu em cima do micro-ondas da sede tinha um pacotinho de uma sopa. E esqueci até o nome. Acho que é Fono o nome, sei lá. E eu peguei aquela sopinha, eu olhei assim, era um caldo, né? Ainda comentei com a minha mãe, falei: não gosto nem de ver essas sopinhas aqui, né? Ah, por quê, filho? Porque eu lembro da minha época a expressão que eu usei foi veneno, né? Mas como eu estou pregando, não posso usar essa expressão veneno. Na minha época de provação, né? Na minha época de vale, que eu morava no bazar da igreja. Foi uma época que eu me alimentei muito com aquilo. Eu peguei aquela sopinha e falei assim: eu lembrei daquela época. Minha mãe falou assim para mim: filho, mas valeu a pena. Eu falei para ela: com certeza, porque tudo isso fez parte do meu processo de ensino com Deus. Aleluia. Eu aprendi com isso. Quem entendeu, diga amém. Foi necessário passar por uma fase tão difícil. Foi necessário passar por uma provação tão complicada. Às vezes faltava dinheiro para comprar um marmitex. Às vezes não tinha nem para um marmitex. E hoje eu me vi, olha que mistura de sentimentos na minha mente. E hoje me vi ali colocando os alimentos, guardando os alimentos. E nós entregamos por mês
mais de 1000 marmitas para a glória de Deus. Sabe o que eu vejo? Que Deus, Ele é fiel em todas as coisas. Onde você é provado hoje, Deus vai te ensinar e vai te honrar nessa mesma área. Quem recebe esta palavra, adore o Senhor e aplauda Ele nessa noite. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus, não? Daí, queridos, eles falaram assim: mestre, desperte, Senhor, acorda. Não te incomoda de nós perecermos? O Senhor não está preocupado conosco? E Jesus, Ele sempre esteve preocupado comigo e com você, queridos. Diga para quem está no shopping: Ele se preocupa com você. Amém. Quando eu falo que Ele se preocupa, eu não estou dizendo somente a preocupação de te levar para o céu. Não. Ele se preocupa com a roupa que você veste. Ele se preocupa até com o sapato que você calça. Ele se preocupa até com aquela conta que você tem. Ele se preocupa até com o presente do teu filho. Ele se preocupa até com aquilo que você sonha aí no teu coração. O Senhor, Ele se preocupa com você. Quando eles disseram: Senhor, o Senhor não se preocupa, Jesus ficou de pé. Era a mesma coisa de Jesus dizer: eu me preocupo sim. Eu me preocupo com tudo aquilo que vocês precisam, tudo aquilo que está relacionado a você. O Senhor se preocupa. E olha o que acontece, versículo de número 38. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Todos digam amém. Tudo aquilo acontecia por causa do vento do mar. E o Senhor estendeu a mão dele e falou: vento, calma, pode parar agora. Mar, aquieta-te agora. Sabe o que o Senhor nessa noite está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa na tua vida. Hoje o Senhor, Ele está acalmando o vento da tribulação na tua vida. Ano de 2013 não será tempo, não será ano de vento, será ano de bonança na tua vida. Ano de 2013 não será o ano de mar agitado, será o ano onde você vai viver debaixo da abundância de Deus. O Senhor, Ele traz um tempo novo sobre ti. Levanta sua mão para o céu e toma posse desta palavra sobre a tua vida. Hoje Ele acalma o vento na tua casa. Hoje Ele acalma o vento aí no teu coração. Hoje Ele acalma o vento na tua história. Quem crê, aplaude o Senhor e adore a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, glorifica a Deus. Quem recebe esta palavra, adore o Senhor. Amém. E quando tudo cessa, Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Ainda você não tem fé? Sabe o que o Senhor está te perguntando? Você ainda não crê que Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida? Pergunte para quem está do outro lado: você crê que Deus pode fazer o sobrenatural na tua história? Amém. Quem crê, diga amém. Esse amém não me convenceu. Quem crê, diga amém. Amém. Existem pessoas, você já deve conhecer pessoas assim, pessoas que não têm fé nenhuma, não creem em nada. Você conhece alguém que é realmente incrédulo? Quem conhece? Diga amém. E eu conheço um monte, pastor, eu também conheço um monte. Não crê em nada, ele só crê na lógica da matemática, ele só crê naquilo que se consegue explicar. Não tem fé nenhuma. Existem pessoas que têm pouca fé. É aquele que crê e daqui a pouco não crê mais. Tem pouca fé. E tem aquele outro que crê, aquele que tem fé. E aquele que tem fé, ele vive coisas sobrenaturais de Deus. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Aquele que crê, não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser como um grão de mostarda, diz a Bíblia, uma fé que cresce. É pequenininha, mas cresce. Quando o Senhor perguntou para eles: vocês não têm fé ainda? O Senhor estava dizendo: já não curei, já não libertei pessoas, vocês não viram tudo que eu fiz?
Você não viu aquilo que eu fiz na vida daquele outro, daquela mulher? Imagina que ele olhou para Pedro e falou assim: que eu fiz na vida da tua sogra. Você não viu as coisas que eu fiz? Sim, Senhor, nós vimos. Agora chegou a hora de vocês viverem na tua vida coisas grandes. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Os discípulos precisavam ensinar sobre fé. E só pode falar de fé quem um dia teve a sua fé provada. Se a tua fé tem sido provada, não se preocupe. O comandante do barco, ele manda te dizer que a vitória já é tua. Em nome de Jesus, levanta sua mão para o céu, dá uma glória a Deus e aplauda Ele em nome de Jesus. Dê forte as palmas, adore o Senhor, queridos. Sabe como encerra a mensagem? Olha o que diz o último versículo. Eles sentiram grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram tão surpresos, preste atenção. Eles ficaram tão maravilhados, tão impressionados, que eles diziam: mas quem é esse? Quem é esse aqui? Quem é esse que tudo obedece, até o vento, até o mar, tudo está no controle dele? Sabe o que Deus vai provar para você? Escute o que eu estou dizendo, depois você vai me procurar para dizer. Sabe o que Deus vai provar para você nesse ano de 2013? Que verdadeiramente tudo está na mão dele. Tudo, aquela porta está na mão dele, a tua família está na mão dele, o teu casamento está na mão dele, os teus projetos estão na mão dele, o que o ímpio pensa que está na mão dele, não está na mão dele, está na mão de Deus. E se Deus quer, Deus tira do ímpio e ele te prega. Quem recebe essa profecia, aplaude o Senhor e glorifica a Deus. Você vai saber que tudo está no controle de Deus. 2013 você vai ver que tudo está na mão do Senhor. Ele que fez o céu e a terra. Só quem crê, adore e exalte ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero clamar a Deus pela tua vida. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então nós vamos ficar em pé agora e nós vamos fazer uma oração nesse momento.